saudade, não é? Semana passada a gente não teve o nosso culto infantil. Você sentiu falta? Você ficou com saudade? A gente ficou. Vamos começar o nosso culto fazendo a nossa oração, falando com Deus, como a gente sempre faz? Então, se você quiser, feche os seus olhinhos aí onde você está, na sua casa, e vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigada por mais esse dia, muito obrigada por mais esse culto infantil. Obrigada por nos abençoar, Senhor, por estar sempre conosco, cuidando de nós. E nós queremos te pedir a tua bênção para esse culto, que possamos aprender mais de ti e que todos os seus ensinamentos estejam sempre guardados em nossa mente e em nosso coração. Em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém! Tava com saudade de cantar? Então vamos cantar. A gente vai começar com essa daqui, que fala de Jesus e que Ele é a nossa luz. Então vamos lá. Mostra Jesus, Ele é do mundo a luz. Mostra que Ele é a nossa salvação. Vai já contar, a muitos vai dizer que Ele é o caminho, a verdade, a luz. Deu para você lembrar ou deu para você aprender? Então vamos cantar mais uma vez. Mostra Jesus, Ele é do mundo a luz. Mostra que Ele é a nossa salvação. Vai já contar, a muitos vai dizer que Ele é o caminho, a verdade, a luz. Essa música só diz verdades, porque a gente só pode ter a salvação através de Jesus. Não existe outro caminho, somente Jesus. E agora vamos aprender essa daqui, que também fala sobre salvação. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Vamos cantar de novo. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Você sabia que o seu coração era sujo, mas quando você aceita Jesus, Ele deixa o seu coração limpinho através do sangue dele? Pois é, Jesus é a nossa salvação. E na Bíblia está escrito que por nós aceitarmos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo e Ele é a nossa garantia de morada no céu. Então, na Bíblia está escrito que nós temos morada lá no céu com Deus, na eternidade, por toda a eternidade. Seremos felizes lá no céu com Deus. E se está escrito na palavra de Deus, se está escrito na Bíblia, nós sabemos que é verdade. Tudo que está escrito na Bíblia realmente aconteceu e vai acontecer, porque Deus é fiel e Ele sempre cumpre tudo que Ele diz. E a própria Bíblia se mostra que ela é realmente verdadeira, não é? Porque tudo que está escrito na Bíblia aconteceu e vai acontecer. Nós temos certeza disso, nós cremos nisso. E aí, no final da nossa música, tá falando aqui?
Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Ou seja, nós aqui na Terra, depois que recebemos Jesus, nós temos que caminhar para obedecer a palavra de Deus, para obedecer os mandamentos de Deus, e que dia feliz quando aceitamos a Jesus, porque nós recebemos a vida eterna. Olha que música, é uma música curtinha, mas fala tantas verdades, não é verdade? E bom, nós ficamos semana passada sem o nosso culto, mas hoje nós vamos dar continuidade à nossa série dos primeiros cristãos e sobre a história da igreja, como tudo começou. Você está curioso para saber? Eu vou te falar uma coisa. Na lição de hoje você vai ouvir uma história sobre um dos primeiros cristãos que ele se apegou muito ao que essa música diz. Ele cria com todo o coração dele que ele teria uma vida eterna com Cristo. E foi provado isso. Você vai ver que história incrível de hoje. Então, ó, fica aí, não desliga, hein? Não perde por esperar, porque a lição de hoje vai ser incrível, maravilhosa. E eu tenho certeza que com a história desse cristão nós vamos aprender muito. Mas eu quero saber, você já curtiu as nossas redes sociais? Já tá seguindo a gente lá? Lembra, nosso Instagram e o nosso Facebook. Segue a gente lá que a gente tá sempre postando coisa nova. Você tá participando dos cultos com a gente de domingo? Não perde, participa com a gente. Os nossos cultos estão sendo muito bons, nós estamos adorando juntos como igreja, cada um na sua casa, mas nós estamos adorando juntos a Deus. A Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, lá Ele estará. Então, ó, reúna com a gente, assiste o nosso culto, participa com a gente. Nós estamos sempre aprendendo coisas maravilhosas. Então, hoje quem vai contar essa história incrível é a tia Mari. Então, tia Mari, vem pra cá, conta essa história pra gente e mostra como que esses cristãos viviam nessa época, como que tudo está acontecendo. A gente tá louco pra saber. Então, tia Mari, pode vir. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia, tia Mirella. Eu tô muito feliz porque eu estou aqui novamente. Hoje nós vamos ter um estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Nós vamos aprender mais sobre a Bíblia e sobre alguns fatos muito interessantes, também ainda falando um pouco sobre os primeiros cristãos, tá bom? Eu gostaria que você, se você não assistiu nenhum vídeo nosso ainda, se você é novo aqui no canal, primeiramente, se você gostar desse vídeo, dê o seu like no vídeo, tá bom? É muito importante para nós. E se você quiser, nós temos muitas séries aí no canal já, nós temos os cultos online, temos também os cultos infantis, nós já fizemos alguns estudos muito legais. Então eu aconselho você, antes de assistir esse vídeo, que você assista a série dos primeiros cristãos, que nós terminamos há 15 dias, tá bom? Então, hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto que fala sobre a igreja primitiva, né? Os primeiros cristãos. E hoje nós vamos estudar um assunto muito legal, é a vida de um homem muito corajoso, muito corajoso. Tá curioso para saber como que vai desenrolar essa história? Então vem comigo. Então, nós vamos começar com o nosso versículo, tá bem? Se você não tem uma Bíblia, eu aconselho que você pegue a Bíblia do seu pai ou da sua mãe, né, se eles tiverem uma. E se você não tiver Bíblia, não tem problema, pode usar o aplicativo no celular ou então acompanhar com a gente mesmo aqui no vídeo, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar o cartaz com o versículo escrito, tá? Primeiro nós vamos ler na Bíblia. E como nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós sabemos que o que está escrito na Bíblia é verdade, certo? Então vamos lá. O nosso versículo ele se encontra em Isaías 41:10, tá bom? Fica lá no Antigo Testamento, antes de Mateus, beleza? Então pode procurar aí se você quiser. Isaías 41:10 diz assim: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e
os ajudo, tá bom? Isaías 41, 10, beleza? Vou pegar aqui o meu cartaz para mostrar para vocês. Olha lá. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Isaías 41, 10. O que será que esse versículo quer dizer pra gente hoje? Isso aqui é uma promessa de alguém, né? Para nós. Quem está falando nesse versículo? Deus está falando diretamente para mim e diretamente para você, né? Quando esse versículo foi escrito, ele foi escrito para o povo de Israel. Deus estava prometendo para eles que sempre estaria com eles. Mas esse versículo, ele serve para nós hoje. Ele também serve porque nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo que está escrito nela é verdade. Então esse versículo serve para nós hoje. Aqui Deus está dizendo assim pra gente: não fiquem com medo. O que é medo? Você já sentiu medo? Medo é quando nós não temos coragem de fazer alguma coisa. Medo é quando nós ficamos paralisados diante de uma situação ou diante de algo que nós não esperávamos e não sabemos como agir, não sabemos o que fazer. Medo é aquele sentimento estranho que vem de repente, né? Às vezes é uma situação que pode nos dar medo. Às vezes você tem medo, por exemplo, de andar de bicicleta porque você tem medo de cair, né? Você acha que você vai cair se você não se equilibrar direito e pode cair no chão. Então você tem medo de cair no chão, né? Só que você tem que confiar que você sabe andar de bicicleta. E aí esse medo vai embora. Você precisa saber andar de bicicleta primeiro, né? Então, Deus tá falando assim pra você e pra mim: não fiquem com medo. O que ele quer dizer? Ele tá dizendo pra gente ser corajoso, pra nós não deixarmos o medo nos atrapalhar nas situações que nós vivemos, né? Em qualquer situação. E aí ele fala assim, ó: por que não é pra gente ficar com medo? Ele responde aqui na próxima parte do versículo, ó: pois estou com vocês. Quem está com a gente? Deus está com a gente. Então Deus está dizendo: não fique com medo, porque eu estou com vocês. Eu estou com você. Deus está comigo em todas as situações. Quando a gente quer andar de bicicleta e tem medo de cair, quando a gente tem medo de algum bicho, de alguma coisa que aparece, quando a gente tem algum medo de não passar de ano, por exemplo, na escola, de ter que repetir o ano, Deus está conosco em todas as situações. Ele nunca nos deixa. Não se apavorem. O que é apavorar? É quando o medo se torna um sentimento muito intenso. Eu morro de medo de alguma coisa. Não se apavorem, não deixe que o medo tome conta do seu coração, do meu coração. Deus está falando: calma, eu tô com você, não tenha medo, não fique apavorado, tá bom? Eu estou com você. Pois eu sou o seu Deus, eu lhes dou forças e os ajudo. Deus está falando assim: eu sou Deus, eu sou o seu Deus. Deus, nós já aprendemos que Deus é um ser que ele sabe todas as coisas, né? Ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, certo? Então Deus, ele sabe de todas as coisas que acontecem e ele cuida de nós. Nós também já aprendemos isso. Quando tudo parece que tá bagunçado, parece que tá dando errado, mesmo assim Deus continua cuidando de nós. Então ele tá lembrando a gente: calma aí, não tenha medo. Se seu pai perdeu o emprego, se sua mãe perdeu o emprego, não fica com medo que vai faltar comida na sua casa, porque não vai. Eu sou o seu Deus, eu estou com você. É isso que Deus tá falando. Ele tá falando assim: eu lhes dou força e os ajudo. Então Deus fortalece a gente quando a gente tá com medo.
se a gente orar e pedir para Deus tirar aquele medo do nosso coração e nos dar coragem para enfrentar aquela situação, com certeza Deus vai dar e a gente vai ficar mais corajoso, Deus vai dar ânimo, Deus vai dar alegria pra gente enfrentar aquela situação e o medo, ó, vai embora. Então, Deus tá falando que Ele é quem dá força e Ele quem é que nos ajuda. Isaías 41:10. Esse é o nosso versículo de hoje, tá bom? Esse versículo de hoje, ele é muito bonito, né? E nós vamos conhecer hoje a história de uma pessoa que ela colocou esse versículo em prática. Era uma pessoa cheia da graça de Deus, do poder de Deus, da fé. Essa pessoa tinha muita fé no coração dela de que Deus estava no controle, que ele não precisava ter medo, sabe? Então, você deve estar curioso para conhecer a história desse homem, né? Vamos lá, nós vamos começar a nossa história de hoje. Bom? A nossa história de hoje, ela se chama assim: Força para enfrentar o teste, tá? Então vamos ver quem é que precisou de força para enfrentar algum teste? Vamos lá. Bom, nós já estudamos bastante sobre as coisas que aconteceram depois que Jesus ressuscitou. Então nós vamos relembrar aqui, tá bom? Jesus, ele veio à Terra, ele morreu e ele ressuscitou ao 3º dia. E depois dele ressuscitar, aqui é Jesus ressuscitado, tá? Nós podemos ver aqui, ó, as marcas dos pregos, né, na mão dele. Então, depois que Jesus ressuscitou, ele passou alguns dias aqui na Terra com os discípulos, né? Já ressuscitado, num corpo diferente. E ele passou aqui conversando e contando coisas para os discípulos e depois de alguns dias, né, 40 dias, ele voltou para o céu, né, para se sentar lá ao lado direito de Deus, como era o plano de Deus, né, cumprindo o plano de Deus, né. E aí, quando Jesus foi embora, os discípulos amavam muito Jesus, né, os discípulos gostavam muito da companhia de Jesus aqui na Terra. Então eles se sentiram meio solitários, assustados, porque Jesus foi embora, né? Como é que eles iam continuar falando sobre o amor de Deus, explicando sobre a salvação e falando, né? E salvando as pessoas, né? Através do que Deus fosse falar para eles, se eles não tinham mais Jesus com eles, né? Então eles ficaram solitários, assustados, com medo do que ia acontecer, né? Quando Jesus subiu aos céus. Então aqui, ó, a gente pode ver as carinhas dele meio tipo, né? E agora? O que vai acontecer com a gente? Como é que vai fazer para continuar falando do amor de Deus para as pessoas, né? Do plano de Deus em salvar as pessoas, como é que a gente vai fazer? E aí aconteceu, como também é possível ver em outras aulas, né? De uma forma mais completa, o derramar do Espírito Santo, né? Eles se reuniram num lugar um dia. E aconteceu que o Espírito Santo de Deus, que Jesus tinha prometido que ficaria aqui na Terra, ele veio e ele passou a habitar no coração de cada uma das pessoas que aceitavam a Jesus, né? Então, todo aquele que acreditava que Jesus era seu Salvador e que Jesus tinha morrido por ele e que Deus tinha enviado Jesus para nos salvar, o Espírito Santo entrava nesse coração e passava a habitar nessa pessoa, né? E foi isso que aconteceu quando Jesus subiu aos céus. Depois de alguns dias, os discípulos se reuniram e o Espírito Santo desceu e deu poder para que os discípulos pudessem falar de Jesus, falar sobre o plano de Deus, falar sobre a salvação. E aqueles discípulos que ficaram, né, solitários, assustados, com medo, e sem coragem para fazer qualquer coisa, depois que o Espírito entrou no coração deles, o Espírito Santo entrou no coração deles, eles se sentiam encorajados, animados e sabe, poderosos, porque o Espírito Santo estava neles, para eles continuarem levando a mensagem do Evangelho, né? E nós podemos ver
assim como nós vimos em outras aulas, né? Que muitas pessoas conheceram a Jesus através do que os discípulos falavam, né? Através da mensagem que os discípulos pregavam. Então, depois que o Espírito Santo entrou no coração deles, assim como o Espírito Santo pode entrar no nosso coração hoje, né? Ele transformou aqueles discípulos. E aí a igreja crescia cada vez mais, a palavra de Deus era espalhada pelo mundo, né? Por ali tudo, as pessoas podiam conhecer a Jesus e a igreja só crescia, só aumentava o número de pessoas que aceitavam a Jesus como seu Salvador, né? Mas com isso veio um problema. Sim, um problema. Sabe? Como tinham muitas pessoas aceitando a Jesus e muitas pessoas estavam vindo, né, para a igreja, então existiam muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas que precisavam de ajuda, né? As pessoas muitas vezes não tinham o que comer, não tinham um lugar para morar, não tinham uma família para ficar, e aí elas iam com todos esses problemas falar com os discípulos, né? Elas levavam todos esses problemas para os discípulos resolverem. Então, os discípulos não tinham mais, eles chegaram num momento em que eles não tinham mais tanto tempo para falar da palavra de Deus, para falar sobre o amor de Deus, e eles tinham que ajudar essas pessoas. E o plano de Jesus, né, quando ele subiu aos céus, era que os discípulos, eles pudessem pregar e falar do amor de Deus, né? Essa foi a missão que Jesus deu para os discípulos quando ele subiu ao céu. Então, os discípulos bolaram um plano, eles pensaram num plano, e esse plano era a escolha de 7 pessoas. 7 pessoas sábias que conhecessem a Deus, que já tivessem aceitado Jesus como seu Salvador, que fossem sábias e cheias da graça de Deus, de fé e de amor. E como nós dissemos no início da nossa lição, existia um homem no meio dessas 7 pessoas que foram escolhidas, que ele era cheio da graça de Deus, ele era cheio de fé, cheio de poder de Deus. O nome dele era Estevão, e é sobre ele que nós vamos falar daqui pra frente. Esse homem estava no meio, né, dessa escolha que os discípulos fizeram. E se vocês se lembram bem, né, os líderes religiosos daquela época, as pessoas, né, importantes daquela época, elas não queriam que o amor de Deus fosse pregado, que o amor de Deus fosse falado e espalhado, né? Elas não queriam que as pessoas aceitassem a Jesus, né? Porque eles não acreditavam nisso, então eles não queriam que ninguém acreditasse. E aí, eles queriam, na verdade, achar um motivo para condenar, julgar os discípulos e também Estevão agora, né? Nós já vimos na lição passada o que aconteceu com Pedro e hoje nós vamos ver o que aconteceu com Estevão. E eles pegaram Estevão e levaram Estevão até o Sinédrio. E lá no Sinédrio, eles reuniram a alta corte, as pessoas mais importantes, os líderes religiosos e tudo mais daquela época. E eles levaram Estevão até lá. Só que para complicar um pouquinho a vida de Estevão, eles pegaram e contrataram falsas testemunhas. O que são falsas testemunhas? Pessoas que não vão dizer a verdade. E aí essas pessoas gritavam e falavam coisas que elas diziam que Estevão estava fazendo, mas Estevão não estava. Elas diziam que Estevão tinha dito que Jesus ia vir e ia destruir aquele templo. Elas diziam que as leis, que Estevão dizia que as leis não deveriam ser cumpridas, as leis estavam erradas e que o templo não era santo. Então, elas inventaram diversas mentiras sobre o que Estevão estava falando, né? Sendo que Estevão estava falando sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus e não essas coisas que eles estavam falando, né? E aí, Estevão estava perante eles. E você acha que Estevão estava assustado? Porque ele estava sendo acusado, né? Ele estava sendo acusado de mentiras, mas ele estava sendo acusado. Ele não sabia o que ia acontecer, né? Ele não sabia se iam prender ele, se iam matá-lo. Ele não sabia.
Mas a Bíblia relata que quando as pessoas olhavam para Estevão, elas viam como se Estevão fosse um anjo, como se Estevão fosse um anjo de tão calmo e de tão tranquilo e sereno que ele estava. Ele não estava com medo, ele não estava apavorado, porque ele sabia que Deus estava com ele, né? Como nós aprendemos no versículo no início da aula, ele sabia que Deus estava ali ao lado dele. Então ele não precisava se apavorar, ele não precisava ter medo, porque Deus estava no controle, ele sabia disso. Então ele estava tranquilo, sereno, foi o Espírito Santo que deu força para ele, foi o Espírito Santo que deu essa paz para ele. Então, quando o líder religioso virou para ele e perguntou assim: Estevão, tudo isso que essas pessoas estão dizendo é verdade? E aí Estevão virou, pensou um pouquinho, calmo, tranquilo, e respondeu o seguinte. Não, ele não respondeu. Ele simplesmente começou a pregar, a falar sobre o amor de Deus. Sim, ele falou assim: vocês se lembram de Abraão, de Isaac, de Jacó? Se lembram de Moisés, do povo de Israel, de tudo que aconteceu com os nossos antepassados? Vocês se lembram que todas as vezes que Deus prometeu, Ele cumpriu? Vocês se lembram que Deus prometeu que ia enviar um Salvador e Ele enviou para nos salvar? Vocês conseguem se lembrar? Não, vocês não conseguem, porque vocês são ingratos. Vocês não acreditam no que eu estou dizendo. Vocês não acreditam que o Espírito Santo está aqui e que Ele pode morar no nosso coração se nós aceitarmos a Jesus como nosso Salvador. E também, vocês todos são culpados da morte de Jesus, sabia? Ele estava querendo dizer, né, que Jesus morreu pelos nossos pecados. E quando ele disse isso, a multidão ficou mais furiosa ainda. Eles começaram a gritar mais e mais, e ficaram agitados, e ficaram nervosos com aquilo que Estevão tinha dito. E nesse momento, Estevão simplesmente parou e olhou para o céu. E no momento que ele olhou para o céu, ele viu a glória de Deus. A Bíblia diz que neste momento que ele olhou para o céu, ele viu Jesus assentado à direita de Deus. E aí ele falou assim: vejam, olhem só, eu estou vendo lá no céu, Jesus está sentado à direita de Deus. Jesus já estava pronto para receber Estevão lá no céu. Estevão sabia que se ele morresse ali, naquele teste de fé, ele iria para o céu. Jesus estava esperando ele. Ele não precisava ter medo nem ficar apavorado, porque Deus estava com ele e continuaria, mesmo se ele morresse. Então, naquele momento, a multidão simplesmente o agarrou fortemente, com muita força, e o tirou dali e levou Estevão para fora da cidade. E lá fora da cidade, eles começaram a atacar pedras em Estevão. Pedras grandes, pedras que machucavam. Então, eles apedrejaram Estevão. Estevão começou a sangrar, a ficar machucado. E com certeza ele chorou, porque deve ter doído muito. Mas mesmo sendo apedrejado, Estevão fechou seus olhos e orou assim a Deus: Deus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele sabia que ele ia morrer. E ele falou mais assim: Senhor, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que fazem. E Estevão morreu apedrejado por conta da sua fé, por conta do que ele acreditava. Lembram-se que o nome da nossa lição era Força para Enfrentar o Teste? Então, Estevão, ele precisou de força para enfrentar esse teste. Deus deu força para ele enfrentar esse teste. Este foi um teste de fé, para saber se Estevão realmente acreditava naquilo que ele estava dizendo. E Estevão morreu por conta da sua fé. Estevão morreu por conta de falar de Jesus, né? Mas mesmo ali, sendo confrontado,
sendo machucado, Estevão não desistiu. Ele sabia que Deus estava com ele, que Deus continuaria com ele, que Deus estava dando forças, estava ajudando, o Espírito Santo estava ajudando. Hoje, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós reconhecemos que Jesus é nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo e ele mora no nosso coração, a partir do momento que a gente declara que Jesus é nosso Salvador. Então, nós somos capacitados, nós somos transformados de pessoas que têm medo para pessoas corajosas, se pedirmos a ajuda de Deus e se pedirmos a ajuda do Espírito Santo. Então, nós podemos até não passar por uma situação como essa que Estevão passou, de ser apedrejado até a morte, mas nós podemos passar por situações onde somos perseguidos, onde somos zombados, onde as pessoas querem que nós façamos algo errado e nós não queremos, né? Nós temos que pedir forças para Deus quando nós nos sentirmos com medo, desencorajados. Quando nós estivermos passando por algo muito difícil de resistir, por exemplo, se você sabe que é difícil, se você sabe que não é certo assistir um filme que não é para sua idade, e alguém te convida para assistir esse filme, algum amigo seu, porque esse amigo sabe que o pai não vai ficar sabendo, né? Que os seus pais não vão ficar sabendo porque eles não estão por perto, mas você sabe que Deus está vendo o que está acontecendo. Você sabe porque você já aceitou Jesus. E você sabe que é errado assistir um filme que tem cenas que você não pode ver, porque você é criança, porque você não tem idade para assistir. E esses amigos insistem que você assista. Nesse momento, você pode se lembrar do nosso versículo, que ele fala: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Se você acha que você não consegue enfrentar isso, ore, peça a Deus: Deus, me ajuda a falar não. Me ajuda a falar não. Eu sei que é errado assistir esse filme. E eu não vou assistir. E simplesmente pegue e não assista. Peça para ver outro filme. Ou então se retire e deixe eles assistirem. Não faça parte disso. E em outras situações, quando te zombam, porque você fala do amor de Deus, quando as pessoas não acreditam no que você está falando, seja forte, seja firme. Não tenha medo. Deus está com você. Deus está com você, é uma promessa. Deus promete que Ele vai te ajudar, que Ele está no controle, que Ele vai cuidar de você. Então fica tranquilo, não fica com medo. Seja como Estevão, forte, fiel. Peça ajuda de Deus, mas permaneça firme no caminho. Deus vai te ajudar, eu tenho certeza. E agora, para a gente encerrar essa lição de hoje, se você não aceitou a Jesus ainda, eu gostaria que você fizesse essa oração junto comigo, para que você entenda, né? Jesus, ele veio para restaurar o que Adão e Eva perderam no paraíso, né? Quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo e entrou em cada um de nós. E o pecado é algo que Deus não gosta, é algo que nos separa de Deus. Então nós fomos separados de Deus no momento que o pecado entrou no mundo. Então, Deus bolou um plano. Ele não queria ficar afastado de nós, né? Como o pecado havia entrado no mundo, nós fomos separados de Deus. Então, para que essa comunhão fosse restaurada, para que esse relacionamento fosse restaurado, porque Deus criou o homem para ter relacionamento com Deus, Deus bolou um plano de enviar um único e suficiente Salvador aqui na Terra, de enviar o seu único Filho para que ele pudesse salvar cada um de nós. Porque nós reconhecemos que sozinhos nós não conseguimos restaurar a nossa comunhão com Deus. Nós sabemos disso. Nós sabemos que somos pecadores e o pecado nos afasta de Deus. Então nós precisamos de Jesus para chegarmos até Deus, né? Então,
nós precisamos aceitar a Jesus e reconhecer que Ele é o nosso Salvador para podermos falar com Deus novamente, para sabermos que nós vamos morar no céu com Deus depois que nós aceitarmos a Jesus, certo? Essa é a história de amor de Deus por nós, né? Então, se você tá aqui agora comigo e você não aceitou Jesus ainda, nós vamos orar pela sua vida. E se você já conhece Jesus, já tem acompanhado os nossos vídeos e sabe, né, que você já aceitou Jesus, nós pegamos então e vamos fazer uma oração só, tá bom? Primeiro nós vamos orar pelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, e você vai repetir junto comigo essa oração, se você quiser aceitar Jesus. E logo em seguida nós vamos orar por você que já aceitou a Jesus e precisa de força para enfrentar as situações difíceis da vida, né? Assim como Estevão precisou de força também. Então vamos lá, vamos orar, tá bom? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer primeiramente porque essa lição foi maravilhosa. O Senhor falou conosco nessa lição. E Jesus, eu reconheço que Tu és o meu único e suficiente Salvador, que Tu és o único que pode me levar de volta para Deus, que pode me levar a ter um relacionamento com Deus novamente. Deus, muito obrigado por ter enviado Jesus para me salvar. Jesus, o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e me leva para morar no céu com Deus. Me leva, eu quero muito isso. E que aqui na terra eu possa andar cada dia mais te agradando o teu coração, com o Espírito Santo ao meu lado, porque eu sei que o Senhor prometeu que o Espírito Santo está comigo em todas as situações da minha vida. Muito obrigado por ter enviado Jesus. Muito obrigado, eu reconheço Jesus como meu Salvador e eu quero morar no céu. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, neste momento nós lhe pedimos também, Pai, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos ajude, que o Teu Santo Espírito continue nos guiando. Nós sabemos que o Espírito Santo está aqui conosco, que o Senhor está conosco, porque o Senhor nos promete isso. Que possamos ter força para enfrentar as situações difíceis da vida, que possamos ter força para enfrentar os testes que virão e provarão a nossa fé. Que o Senhor possa nos ajudar e nos fortalecer cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado da história de Estevão. Na semana que vem, nós vamos começar outra série de histórias da vida de um homem. Muito legal também, serão seis lições, tá bom? Então eu espero você aqui no próximo sábado. Uma ótima semana, Deus os abençoe e até a próxima. Fiquem com Deus.